Humildade leva à evolução. Mensagem de Vital Frozy. Amados, existe uma citação que diz: a humildade leva à evolução, e a evolução traz a humildade. Parece um tanto confuso, mas na verdade é uma frase lógica. A evolução da alma encarnada num mundo de provas e expiações, onde a lei de causa e efeito é a reagente das normas divinas, não é atingida sem que a humildade se torne um hábito. As paixões da terceira dimensão são o grande empecilho para a ascensão. A vaidade, o ego, o desejo ardente de poder e o orgulho descontrolado estão sempre na contramão da humildade. Ao desapegar-se dessas paixões, a alma encarnada começa a trilhar o seu caminho ascendente. Uma vez atingidos os degraus mais elevados da escala evolutiva, a alma então se torna ainda mais humilde, e nessa condição ela compreende as demais almas encarnadas, podendo dessa forma auxiliar de uma maneira mais eficiente. Nesse estado de consciência, ela se comunica com os outros encarnados na verdadeira linguagem da alma. Os terapeutas, canalizadores e os orientadores que estão espalhados por toda parte do planeta Terra começam a perceber que não é tanto o conteúdo de suas mensagens e nem tampouco as técnicas utilizadas que trazem o conforto e a cura para os outros. O que de fato promove o bom resultado é a frequência que se coloca nesse trabalho. O amor, a alegria e a compaixão contidas nesse trabalho cria a energia da cura automaticamente, pois entra na frequência do Criador e das leis universais do Um. O exemplo mais conhecido nesse processo é o do próprio Jesus Cristo. A frequência elevada de suas palavras, a amorosidade com que falava e a compaixão pelos que lhe seguiam eram os ingredientes que produziam os ditos milagres. Quando Jesus falava sobre os reinos dos céus, as pessoas entravam em estados especiais de consciência e atingiam uma vibração quase que idêntica ao do próprio Mestre. Essa vibração é que criava a frequência que produzia os efeitos milagrosos e as autocuras narradas nas Escrituras. A alma, quando entra em êxtase, atinge o Nirvana, e lá tudo é luz. Atingindo as frequências da luz líquida, aciona-se os táquions, que é a primeira forma de luz transformada em matéria. Essa frequência corrige de tal forma a criação ao ponto de mudar um quadro de doença em um estado saudável do corpo material. A mesma técnica serve para a replicação, que nada mais é do que transformar a luz em coisas materiais, como o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, e também da transformação da água em vinho. Hoje já se pode entender as suas palavras quando ele dizia que todos nós podíamos fazer aquilo e muito mais. Se passaram 2000 anos até que a nossa consciência pudesse compreender o poder que ela tem. Somos co-criadores por essência, pois somos parte da consciência divina, ou seja, da fonte que tudo cria. Somos limitados pelos véus e pela fractalização, porém, como sabemos, a parte está no todo e o todo está na parte. Somos de fato um mini-universo em forma de consciência encarnada. Toda a sabedoria divina que cria os mundos e tudo que está neles, de certa forma, está dentro de cada um de nós. Esquecer disso era a regra, a fim de experienciar a criação na ilusão da ausência da luz. Agora, esse tempo está terminando, pois o prazo estipulado pelo Criador maior se esgota rapidamente. Aquilo que parecia um mundo de trevas vai se iluminando gradativamente e a Terra passará por um salto quântico energeticamente falando e da terceira dimensão irá para a quinta dimensão. Todas as formas de consciências existentes nesse planeta passarão por um upgrade fantástico, e a isso nós chamamos de transição planetária.
Nada e ninguém pode parar aquilo que está regido pelas leis divinas. Você que lê ou ouve essa mensagem pode ter a certeza de que essa frequência mais elevada, aquela que proporciona as curas e os milagres, está ao teu alcance agora. Não é uma questão de conhecimento, mas de frequência amorosa. Ver, ouvir e falar com misericórdia. Com esses sentidos harmoniosos, o homem é capaz de recriar o mundo e a sua humanidade. Será capaz de produzir tudo aquilo que o Cristo Jesus nos mostrou e ensinou. O trabalhador da luz, se for humilde por evolução e convicto daquilo que ele prega ou faz, ele entra na frequência da essência da fonte eterna e assim proporciona aos seus seguidores a fazerem uma ligação energética com aquilo que está em foco. Esta simbiose cria a energia da cura e do entendimento e da compreensão de que cada um precisa, tanto individual como coletivamente. O trabalhador da luz deve ser puro de coração, o que lhe facilitará a fraternidade e o poder aglutinador. O contato das pessoas com esse tipo de trabalhador promove uma fusão das auras entre aquele que ouve e aquele que fala. Isso desperta em cada um a voz na frequência do acalanto, o sentimento construtivo no falar, no escrever, no orientar, o exercício da humildade, a transparência e a sacralidade da vida. É tarefa individual do trabalhador da luz melhorar constantemente a frequência vibratória. Esse exercício dá a proteção necessária a fim de manter as energias positivas, proporcionando sempre as práticas do bem e do amor. Isso através dos bons pensamentos, das boas intenções, da caridade, do amor incondicional, da compaixão, da gratidão e do respeito. É preciso desapegar das paixões egóicas, pois na nova terra não haverá mais nenhum tipo de competição e nem de apego como conhecemos até aqui. Cooperação e respeito são versículos fundamentais da consciência elevada, pois que a compreensão da vida não será nem uma sombra do que foi na velha terra. A humildade é, portanto, a chave que abre muitas portas para a ascensão. A humildade leva à evolução e a evolução traz a humildade. Eu sou o Vital Frozi e minha missão é o esclarecimento. Namastê. Comentários de Luciano César. Uma mensagem belíssima de Vital Frozi que traz um conhecimento muito importante sobre isso. As pessoas perguntam muitas vezes, eu também quero evoluir, quero crescer, o que eu devo fazer, o que eu devo atingir para conseguir atingir um certo degrau para a espiritualidade, para a nova era, etc. Né? Então é uma pergunta muito comum e aqui ele responde de uma maneira muito clara e simples e direta que a humildade leva à evolução. Ou seja, nós temos que desaprender muitos conceitos errados, a tentativa de sermos poderosos, de sermos melhores que todos, né? E fazermos o contrário aquilo que o próprio Cristo nos ensinou já há tanto tempo, né? De sermos humildes, sermos amorosos, com amor incondicional, com uma frequência elevada. E ele fala que todas as pessoas que querem transmitir algo importante e serem ouvidas pela sua audiência, têm que manifestar a chamada da compaixão, o carinho, o amor, o acalanto, que é a transformação da palavra em doçura, em coisas que podem tocar a alma e fazer a vibração das demais pessoas também se sintonizarem com a vibração do conteúdo da mensagem, né? Então a gente fala uma mensagem de amor e a gente tem que transmitir aquilo se de fato a gente vive e vivencia aquelas palavras. Não é mais possível falar uma coisa e vivenciar outra, ou falar em amor e dentro de si não ter o perdão irrestrito, ou seja, cada vez mais está exposto aquilo que nós trazemos dentro de nós e as pessoas acabam vendo isso pelo tom da voz, pelo nosso linguajar. Assim, é preciso nos desapegar de dogmas, de crenças limitantes, de paixões egóicas, pois na nova terra não haverá mais nenhum tipo dessas coisas, né? De arrogância, de soberba, de competição, apego, etc. Nós teremos sim um amor irrestrito, um amor incondicional, todas as pessoas, todos vivendo a fraternidade, o amor, as lições que o Cristo tanto ensinou. Só que com a diferença
agora que a gente sempre fala. A diferença é que agora nós temos as lições do Cristo acrescentadas do chamado despertar da consciência, pois antes nós tivemos uma espécie de véu que, embora pessoas, como a gente vê, né, muito doces, muito caridosas, muito amorosas, mas ainda elas estavam sobre o véu da ilusão, sobre o véu da Matrix, sobre o véu da ilusão do mundo. E agora, com a Era de Aquário, nós temos que ter os adjetivos do passado, mas com a abertura da consciência, retirando esse véu da ilusão e da Matrix, que é o que nos separava ainda do nosso potencial divino. E ali ele fala uma coisa muito importante também, que nós temos o potencial de cocriação, nós somos co-criadores, nós podemos cocriar a nossa vida, nosso amor, o nosso alto processo de cura interior e uma série de coisas que estavam ocultados até então, e agora nós temos essa capacidade de começar a manifestar em nós. Então, prepare seu coração, pois estamos sendo criados e adaptados para uma realidade diferenciada, muito mais positiva, muito mais elevada e que vai necessariamente precisar da nossa cooperação e entendimento desse processo todo que se passa dentro de cada um de nós. O próprio fato da ressonância Schumann estar tão elevada nos últimos tempos, com picos que chegou a 40, 50, até 90 ou mais, são processos de transformação pessoal e que nós estamos nos adaptando para as novas energias que virão a partir de agora. Então comece a abrir teu coração e não resista. Um dos grandes males atuais é a resistência. É a questionamento, a pessoa não acredita e diz, isso não pode, que sempre foi assim, vai mudar como, né? Então nós não temos que ter resistência, sejamos abertos, sejamos fluidos para que todas as bênçãos planetárias que são destinadas ao ser humano, que elas venham e nós dizemos aquele mantra, né? Eu recebo, agradeço, aceito e mereço todas as bênçãos que o universo tem para me dar, né? E assim a gente vai se trabalhando, se purificando, fazendo auto-perdão, perdão de si mesmo, de todos nós, um perdão do passado, perdão do futuro, e nós nos preparamos para as grandes coisas boas que virão a partir de agora, e sempre acredite que tudo virá para melhor. Essas transformações, elas são para melhor, jamais para piorar ou para dificultar a vida de todos nós, né? Agora vai dificultar a vida daqueles atrasados que não querem de jeito nenhum e batem em certas teclas que já não existem mais. Esses vão ter grandes sustos, né? E talvez a pessoa diga, por que eu fui tão resistente quando deveria ser uma pessoa mais aberto e receptivo? Então essa é uma mensagem muito profunda de Vital. Eu peço que vocês, né, se puderem recomendar para as pessoas, compartilhar, assistir mais uma vez, refletir, meditar sobre isso, pois isso é uma lição que ele está passando para a humanidade e eu assino embaixo de todas essas palavras, pois o momento agora é do despertar e não existe outro, né? Então, queridos, eu peço que vocês compartilhem, deixem o seu like, saiba que tudo está sob controle divino, o Deus, nosso Pai, está no comando de tudo e que a luz venceu. Um grande abraço, aguardo vocês nos próximos vídeos. Compartilhe e dê seu joia.